Queridos amigos, queridas amigas, segunda-feira da Semana Santa, 3 de abril, aqui estamos mais uma vez para meditarmos, rezarmos, nos unirmos ao redor da Palavra de Deus, formando este grande grupo bíblico de reflexão, esta grande família que se reúne pela Palavra de Deus, buscando as luzes, as mensagens, a indicação para o nosso bem viver. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado a você pela sua sintonia de cada dia, pelos comentários, pelo joinha deixado todos os dias aqui em nossos vídeos, em nossos conteúdos, os compartilhamentos nas redes sociais, nos grupos. De coração, muito obrigado mesmo. Neste dia, meditamos o Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. É a unção de Betânia. Betânia é a casa dos pobres. Esse é o significado da palavra Betânia. Jesus já está andando às escondidas porque estão tramando a sua morte. Estão tramando a sua morte. E mesmo assim, ele chega na casa dos seus amigos, Marta, Lázaro e Maria, e ali é recebido com alegria, com um banquete. Marta começa a servi-los como modelo de servidora, ela não reclama como lá no Evangelho de Lucas. Lázaro está à mesa com Jesus, com os discípulos, ele é aquele que voltou a viver, que saiu da sepultura, ele é o sétimo sinal da ação misericordiosa de Deus, conforme o Evangelho de João. E Maria, generosa, amada de Deus, é o significado do nome de Maria. Lázaro significa sempre aquele que Deus socorre, que Deus ajuda. Esse é o significado da palavra Lázaro. Maria, a amada de Deus, pega meio litro de um perfume muito caro, nardo puro, cujo valor é de 300 moedas. É o salário de quase um ano de trabalho. E ela, na sua generosidade, no seu amor, para expressar a sua acolhida, o seu amor, a sua gratuidade, a sua gratidão por Jesus estar ali em sua casa, apesar desse clima tenso que está se instaurando para Jesus e para os seguidores de Jesus, ela derrama este perfume nos pés de Jesus. Depois de ungir os pés de Jesus, ela com seus cabelos enxuga os pés de Jesus, fazendo com que aquele perfume puro e caro se espalhe por toda a casa. O perfume chega aos pés de Jesus, depois passa para os cabelos de Maria e se espalha para toda a casa. Lembrando que esse perfume são as nossas boas obras que precisam se espalhar pelo mundo inteiro. É um lava-pés antecipado, não com água, mas com perfume. Depois Jesus vai fazer isso lá, nós vamos ouvir e rezar na Quinta-feira Santa. Judas, que era ladrão, diz o texto, ele roubava da bolsa comum da comunidade nascente. Ele usa uma justificativa muito interessante. Ele disse: por que não vendemos esse perfume pelas tantas moedas, 300, e damos aos pobres? Não é que Judas estivesse preocupado com os irmãos que sofrem, até mesmo com quem passa fome. Ele era corrupto, ele queria se valer do dinheiro dos outros. E Jesus usa uma expressão muito interessante que precisa tomar muito cuidado quando nós lemos. O texto vai colocar na boca de Jesus assim: pobres tereis sempre, mas a mim não me tereis para sempre. Será que essa frase seria porque então a pobreza é uma realidade que precisa ser deixada ao léu, que não se precisa de solidariedade? Ah, vai ter pobre sempre, então não precisa se preocupar com aqueles que sofrem? Aí que vem aquilo que o nosso querido Frei Carlos Mestre diz, o por trás das palavras, o entre as linhas do texto bíblico. No tempo de Jesus, o povo tinha
os textos bíblicos guardados na mente e no coração. Sabiam de coração, sabiam na ponta da língua. Bastava falar o começo do texto que o povo já sabia do que estava sendo falado. Essa expressão, pobres tereis sempre, é lá do livro do Deuteronômio, da lei. Se eu não me engano, é lá do capítulo 15, versículo 11. É a primeira partezinha. A segunda parte, o resto dessa frase dizia assim: por isso eu ordeno, abra a mão em favor do seu irmão, do pobre, do indigente, na terra onde você estiver. É o versículo 11, a segunda parte, capítulo 15 de Deuteronômio. Então, quando Jesus cita essa frase para Judas, ele está dizendo: olha, nós devemos nos preocupar com os pobres sempre, sempre. Não é só agora, é sempre. A ordem é cuidar daqueles que mais precisam. Mas o gesto de Maria, e aí Jesus aprova o que Maria faz, ela o faz em vista da sepultura de Jesus. Porque um crucificado era o pior. Lá também do Deuteronômio, do livro da Lei, capítulo 21, vai dizer que quem é crucificado é maldito por Deus. E não poderia ser ungido, preparado, como devia, como mandava a santa religião. A tal ponto que os crucificados ficavam lá no patíbulo e eram comidos, o cadáver era comido pelos animais. Eles não podiam ter sepultura, quando muito uma sepultura rasa. Por isso que depois José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus e lá na manhã da ressurreição as mulheres vão com os perfumes. Maria já reconhece Jesus como seu Senhor, se faz discípula de Jesus, mesmo ele sendo condenado pela cruz, condenado à morte de crucificado, à morte de maldito. Então, aquilo que ela faz, além de um gesto de generosidade, é um gesto de preparação, é em vista da sua morte, da morte de Jesus. Agora, meus amigos, o interessante desse texto é que os amigos de Jesus, ainda que correndo risco, acolhem Jesus na sua casa. Nessa Semana Santa, nós somos de novo instigados a acolher Jesus em nossa casa. Agora, existem dois jeitos de acolhida. Uma de qualquer jeito, como fez Judas, que estava com Jesus há quase 3 anos e ainda não tinha reconhecido, a tal ponto que depois ele não vai pegar as 300 moedas, vai ser pouquíssimas moedas, vai trocar Jesus por isso e vai se arrepender amargamente, tendo o destino que tem. Ou nós acolhemos Jesus como os amigos de Betânia, como Marta servindo, como Lázaro estando com ele à mesa, como Maria, com generosidade, com o perfume das nossas boas obras. Lázaro teve o triste fim, porque por causa dele muitas pessoas acreditaram em Jesus. Mais uma vez aparece essa expressão no Evangelho. Pode ser que nós, sendo amigos de Jesus, tenhamos a mesma sorte que Lázaro. Sejamos também condenados por causa de Jesus. Mas o que importa é colocarmos-nos a serviço, como fez Marta, e principalmente sermos generosos, como fez Maria. Que esta graça nós tenhamos ao longo não só desta Semana Santa, mas de toda a nossa vida. E que o Senhor nos ajude e nos guarde e nos ensine a viver bem esta Semana Santa. Um grande abraço e até amanhã.